E aí, gente, tudo bom? Já posso começar? Como é que estão as coisas aqui, Everton? Já posso botar aqui em full screen para a gente começar a falando um pouquinho do nosso chutando balde. Pois então, gente, eu sou a Camila Dalla Brandão, eu sou professora, sou consultora, sou empreendedora. Aqui está um pouquinho da minha mini bio, mas eu acho que para essa palestra a gente tem que falar um pouquinho mais sobre o nosso outro lado. Ó, essa aqui sou eu, essa aqui do canto, com a pistolinha na mão. Essa sou eu, sou a carnavalesca. A gente costuma dizer sempre o que a gente é, né? O que a gente fez na nossa bio. Mas essa sou eu gosto muito do carnaval, gosto muito de curtir o carnaval, e ao mesmo tempo eu fui secretária de Estado. Isso aqui é a foto da minha posse, e tá todo mundo rindo, porque todo mundo costumava dizer que eu fazia pose para as fotos, então é por isso que estava todo mundo rindo. E ao mesmo tempo que eu gosto de curtir a natureza, que eu gosto de botar a mochila nas costas e viajar, eu estou ali na Assembleia, na tribuna da Assembleia, brigando pela lei de inovação. E ao mesmo tempo que eu gosto do mar, eu gosto de ficar imersa nesse mundo, a gente tem que trabalhar e a gente dá um pouco de entrevista. Mas e aí, de onde que veio esse nome, né? Chutando balde. O que a gente faz para chutar o balde? Que história é essa de chutar o balde? Bom, primeiro eu vou começar com o nosso mote, né? Que eu aprendi foi com um grande amigo meu do Células Empreendedoras, o Genésio Gomes, e esse é o nosso sentido. Primeiro começa com o sentido de ser. Qual que é o nosso sentido de ser? Quem que a gente quer ser? O que a gente quer deixar como legado? E depois é o nosso espírito empreendedor. Empreendedor no sentido de comportamento, sabe? Muitas vezes a gente acha que empreendedorismo tem a ver com abrir empresa, com algumas questões assim mais voltadas ao burocrático. Não, mas o nosso espírito empreendedor, o nosso comportamento empreendedor, quais são as nossas atitudes. Nós somos sempre voltados para o social, a gente quer fazer o nosso social melhor. A ecologização do conhecimento, isso significa que a gente precisa estar sempre conhecendo mais coisas, que a gente tem que estar sempre aberto para tudo isso. A coletividade, ou seja, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, e a ação dialógica. De novo, a gente precisa conversar, a gente precisa se entender e a gente precisa ver tudo isso. Então, quando a gente fala de chutando balde, a gente tem que ver os dois lados da mesma moeda. Então, só para a gente entender, como é que começou isso? Eu e mais dois grandes amigos, Tayane Belchior é minha sócia e Genésio Gomes é meu grande parceiro da vida, a gente foi para Pipa. E lá a gente chegou a 5 filosofias, que tudo tem a ver com chutar o balde. Eu, Tayane e Genésio, a gente chutou o balde, e aí a gente começou a pensar um pouquinho como é que isso acontecia. Então, calma aí, gente. Para chutar o balde, o que a gente tem que fazer? Bom, a primeira regra para chutar o balde é você não ter que limpar o balde depois, né? Porque, gente, sério mesmo, você chutar o balde cheio de sujeira e você ter que limpar depois, ou pior, deixar para alguém limpar a sujeira que você fez, pode ser uma coisa muito ruim. Então, para isso, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Toda vez que a gente fala que a gente vai chutar o balde, vai ter alguém chamando a gente de doido. Então, a primeira filosofia do nosso melhor rolê do ano foi essa. Gente, nós não somos doidos. Nós somos extraordinários. E extraordinários separados mesmo, com o hífen. Nós não somos ordinários. Nós somos extra, entendeu? A gente não segue a pauta. Não é porque a gente não pensa igual a todo mundo que a gente é considerado doido. Essa aqui é a Isabela. Ela é a filha da Tayane, minha sócia, e ela, desde esse tamanico, ela já aprende, ela já sabe que a gente não pode, ela não deixa ninguém chamar ela de doida. Por quê? Porque não, a gente entrega muito valor para a sociedade para a gente ser considerado como doido, para a gente ser taxado de doida, para a gente ser taxado de louco. Não. Então, para isso, olha quem está falando de loucura aqui. O Einstein.
Às vezes eu não sei se o louco sou eu, se o louco sou eu ou se o louco é os outros. Então, para isso, a gente trouxe algumas definições aqui. Então, vamos lá. Doido. Características de quem se comporta de modo insano, que apresenta indícios de loucura. Qualidade de quem se comporta sem sensatez, que não possui juízo. Não. Eu me comporto de modo sensato, eu me comporto com juízo, eu e os meus semelhantes e as pessoas que estão comigo. Então, bora lá ver o conceito de sensato, que demonstra bom senso, equilibrado, presidente sensato, que se comporta ou pensa de maneira cautelosa. Cauteloso? Será que eu sou sempre cautelosa? Nem sempre, né? Muitas vezes a gente não age com tanta sensatez. Então, bora ver o conceito de extraordinário, que não se adequa ao costume geral, excepcional, característica do que é raro, singular, esquisito, paisagem extraordinária. Sim, é isso que a gente é. A gente é raro, a gente é esquisito muitas vezes, a gente se pega pensando em coisas que ninguém nunca pensou. Então, a primeira lição é essa: nós não somos doidos, nós somos extraordinários. A gente pensa diferente, a gente quer pensar diferente e a gente quer conviver com gente que faça a gente pensar diferente. Então, primeira lição, gente, não deixe ninguém chamar vocês de doidos, viu? A segunda lição é a de ser miçangueiro. O que significa? Todo mundo implica muito comigo me chamando de miçangueira, que é um rótulo. Por quê? Porque eu gosto muito de botar minha mochila nas costas, e parar num lugar que eu nunca imaginei parar, e conversar com pessoas, entender o modo de vida delas. E isso no empreendedorismo é muito, muito importante. Porque a gente começa a ver quais são as outras coisas, começa a ver quais são as outras vidas, e começa a trazer para a nossa realidade quais são essas missões. Então, quando você se propõe a entender como é que é um novo contexto, como é que é um novo rolê, você já começa a entender. Então, o ser miçangueiro é o você se deixar proporcionar por várias coisas, por várias experiências que você nunca achou que você fosse viver. Então, é mais ou menos por aí. A terceira missão, que para mim é a mais válida de todas, foi que quando a gente estava lá em Pipa, a gente quis atravessar de uma praia para outra. E aí tinha essa visão aí que vocês estão vendo, lindos, falésias, coisa e tal. E aí tava passando um cara que era local, era um rapaz que era local, e a gente perguntou, dá para seguir por aqui? E ele falou assim, olha, dá, mas tem muita pedra molhada. E foi quando eu falei, olhei para a cara de Tayane, olhei para a cara de Genésio e falei, pedra molhada? Vocês têm medo de pedra molhada? Pelo amor de Deus, gente. Que pedra molhada. Só que, gente, era um caminho assim, com essas pedras pontudas, durante 4 horas. E fomos nós, andando, agachados, de quatro, durante 4 horas na pedra molhada. Então, a outra lição que a gente aprendeu nesse rolê foi que não é para brigar com a natureza. As pedras estão molhadas, elas são pontudas, elas são perigosas e elas são um longo caminho. Então, a gente não pode fazer pouco caso das coisas, sabe? As pedras estão ali, elas estão molhadas e a gente precisa dar um jeito nisso. Mas sempre tem um benefício. Depois que a gente passou 4 horas andando, agachados, engateando em todas aquelas pedras e fazendo todo aquele movimento, a gente chegou numa praia que tinha golfinhos e que a gente podia nadar com os golfinhos e que a gente estava ali com eles. Então, esse foi o presente da gente, sabe? O paraíso estava logo ali, era só a gente atravessar aquelas pedras. Se a gente tivesse tido respeito com a natureza, com os nossos semelhantes, e entendido, será que vale a pena a gente trocar? Será que vale a pena a gente fazer um caminho mais longo? Não, a gente foi lá. Eu tenho marca na minha perna até hoje, que eu me machuquei, uma pedra rolou, saiu, sangrou, foi horrível. Mas foi maravilhoso, porque eu estava tão animada para chegar nessa praia com golfinhos, que qualquer coisa estava valendo. E a outra coisa que a gente entendeu, depois que a gente chegou nessa praia, que a gente nadou com golfinhos, que estava tudo certo, foi que a gente precisava criar uma filosofia de rede. E são duas redes que a gente está falando aqui.
A primeira rede é essa rede aí, ó. É a rede de descansar. A gente precisa se permitir descansar, sabe? Nós, empreendedores, muitas vezes a gente acha que a gente não precisa, que somos as fortalezas, que a gente não precisa descansar. Muito pelo contrário. Existe um clichê muito verídico, eu gosto de dizer, no mundo da inovação e do empreendedorismo, que é o do ócio criativo. E realmente a gente precisa disso. A gente precisa descansar, a gente precisa colocar os nossos pezinhos para cima, a gente precisa ter essa vida, a gente precisa ter essa paz, conseguir relaxar de uma maneira mais tranquila. E a outra rede, que é a principal, é que a gente precisa estar junto com pessoas com o mesmo propósito que a gente. E, gente, percebam, quando eu falo pessoas com o mesmo propósito, não significam as pessoas que pensam iguais a gente. Muito pelo contrário, a gente precisa de gente que pense diferente, mas que o propósito seja o mesmo. O que isso significa? Cara, às vezes você vai falar, caramba, fulano, cara, fulano dá um maior trabalho, fulano não entende o que eu tô querendo dizer, mas ele tem cada ideia boa. Então é mais ou menos isso. Quando a gente tem um propósito, a gente quer chegar no mesmo lugar, é importante que a gente saia um pouco da nossa zona de conforto. Então, ter pessoas que pensem diferente da gente é muito importante. É muito importante que faz a gente questionar os nossos valores e entender qual que é o nosso real propósito e o que a gente precisa fazer para chegar com isso. Então, percebam, olha só, a primeira coisa que a gente falou aqui, vou recapitular só para a gente entender, foi de chutar o balde. Chutar o balde. Como e quando a gente chuta o balde? Como é que a gente sabe a hora de chutar o balde? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Depois a gente entende e vê o que é ser miçangueiro. Como é que a gente chega nos lugares? Como é que a gente fala com as pessoas? Como é que a gente aborda? Como é que a gente entende outras culturas? Como é que a gente vê que isso é diferente, né? Depois é falar, não é só pedra molhada, né, gente? As pedras foram realmente pedras do nosso caminho. E foi muito difícil. E o terceiro é você chegar lá, é chegar no paraíso com golfinhos. E como é que isso tudo foi possível? Porque eu estava com pessoas que queriam ver golfinhos junto comigo, que queriam entender qual era a beleza de Pipa, que queriam entender o que a gente estava fazendo ali. Algumas pessoas estavam lá. Que a Tayane queria me matar nessa hora. Ela me xingava de todos os nomes, porque ela falava, pedra molhada, é isso mesmo. E é isso, mas por quê? O meu propósito, o de Tayane e o de Genésio era ver golfinhos. A gente estava ali, a gente estava disposto a ver golfinhos. Então a gente fez o que foi possível. Claro que a gente tem que sempre analisar tudo isso, mas esse é o mote principal da gente. Mas e aí, beleza, vocês estão falando disso aí, a gente está falando de pedra molhada, miçangueiro, golfinho, que conversa é essa? Tudo, que história é essa? Que isso tudo tem a ver com empreendedorismo? Bora lá. A Tayane, que é minha sócia, que ela que fez esse painel junto comigo, ela é psicóloga, e ela fala uma coisa muito importante. Temos trabalhado bastante essas questões dos novos profissionais, como é que estão as profissões do futuro, e ainda assim a gente pega alguém falando que as máquinas vão roubar os nossos empregos. E digo mais, a gente não está falando só das máquinas hoje em dia, não, a gente está falando dos softwares também. Antigamente, a gente tinha alguém para a gente ligar lá no táxi e falar, olha, eu estou precisando de um táxi aqui na rua tal. Hoje em dia, a gente faz tudo isso pelo Uber, a gente faz tudo isso pelo software. Então, essa questão ela não existe mais. A gente precisa, a máquina, a gente não vai concorrer com a máquina. Se a gente entrar nessa zona de conflito direto com a máquina, não vai existir. Então, é muito isso. Nós precisamos entender que o nosso grande diferencial perante as máquinas é a nossa criatividade. E esse livro, The Power of Human, ele fala exatamente quais são as nossas principais características frente às máquinas. E a principal delas é a adaptabilidade. Essa foto é uma foto que eu coloquei embaixo d'água aqui, que, claro, né, a gente não consegue respirar embaixo da água.
Mas olha a minha cara de feliz nessa foto. Olha a cara de satisfeita que eu estou nessa foto. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer que as máquinas não conseguem fazer. A outra coisa é a sociabilidade. Essa de vermelho aqui é a Tayane, é a minha sócia, junto com grandes parceiros nossos, o Thiago, a Bia, a Aninha. E ela está fazendo o quê? Ela está sociabilizando. Isso significa o quê? Que a gente consegue interagir, que a gente consegue fazer amigo. Olha a cara de feliz da Tayane nessa foto. Olha a cara da Aninha, olha a cara da Bia, olha a cara do Thiago. Estão todos felizes, eles estão interagindo. E essas são as duas características que nenhuma máquina vai conseguir fazer pela gente. Então, quando a gente fala todas essas descobertas que a gente teve no nosso rolê, foi exatamente isso. Então, a gente bota aqui essa foto desse cara todo engomadinho, de sapato invernizado, chutando balde. O que isso exatamente quer dizer? Gente, a gente precisa ser extraordinário, a gente precisa ser miçangueiro, a gente precisa abrir as portas das nossas vidas para que a gente entenda as coisas que estão por vir. Não adianta nada, não, eu sou a Camila, eu sou a professora, eu sou a responsável pelo conteúdo da 3B e eu estou aqui disposta a... Não, eu preciso entender qual é o meu rolê, eu preciso entender qual é o rolê do meu público, eu preciso ser diferente. Pensar igual a todo mundo já pensa. Eu não quero pensar igual, eu quero pensar diferente. E como é que a gente consegue fazer isso? Aí é só andando pelo mundo.